Eu estava vendo o teu Instagram e tudo, você é um cara artístico, tu gosta de música, né? Então, como é que você trabalha esse dom que Deus te deu aí, junto com, tanto lá na África, que é uma musicalidade diferente da nossa, como a do Nordeste também, que tem as suas nuances. Como é que você está usando esse dom seu nesse seu trabalho evangelístico? Alan, excelente esse ponto que você tocou. Eu acho que ele é muito chave para nós que somos missionários e que estamos em contato com outras culturas. Porque que acontece? Vamos supor, hoje no meio urbano brasileiro, né, no meio eclesiástico urbano brasileiro, principalmente nas novas ondas de igrejas independentes que têm surgido, tem esse movimento que eles têm chamado de worship, né? Que são algumas canções ali que vão de 10 a 15 minutos, com poucas frases, um certo estilo, praticamente assim, globalizado, né? Que funciona em vários lugares. É um Hillsong desafio School. muito grande a gente pegar essa experiência que nós temos no meio urbano, com uma cultura específica, com uma tribo urbana específica, né? Ainda que seja de adoração, ainda que seja voltada para o Senhor, e a gente querer aplicar em outras culturas. Então, eu sou músico, gosto de tocar, gosto de ministrar, mas a gente precisa saber o local que a gente está para que a gente não traga a nossa forma de adorar e acabe não aproveitando do que aquela cultura pode oferecer, facilitando a comunicação, né? Então, qual que é a verdade? A verdade é que nós temos uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Nós precisamos transmitir para outro povo, para outra pessoa, para um outro grupo. Só que esse caminho do que a gente quer transmitir até a maneira que a pessoa vai associar essa mensagem tem todo um caminho que vai denotar histórico de vida, histórico de cultura e etc. Uma experiência interessante que aconteceu comigo relacionada à música, que é o que a gente está falando agora, foi na Índia. A gente estava fazendo um impacto na região de Gujarati, né, ali no noroeste da Índia, e nós estávamos visitando algumas localidades rurais lá, e a gente ia fazer um culto. Era uma igreja que ela é herança da igreja de São Tomé, né, de toda aquela história que existe, do apóstolo Tomé, que foi para na Índia evangelizar, e existem muitas igrejas cristãs que são relacionadas a Tomé. Então, era uma igreja ali emergente dessa tradição. E aí eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, e aí nós vimos que durante o culto eles tinham alguns estilos assim de liturgia e de ministração que era extremamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Acredito que também no Canadá, em Portugal eu estive em 2012 e eu vi também um padrão muito parecido com igrejas brasileiras tradicionais e também algumas outras renovadas. Então era um padrão bem diferente. No momento que a gente ministrou a palavra e fomos fazer o louvor, eu tentei valorizar tanto os instrumentos que eles tinham para tocar junto, quanto os estilos de música que eles tinham. E foi muito legal a identificação, né? Nós estávamos ali cantando algo espontâneo, e foi muito legal a identificação das pessoas. Nós pudemos ter acesso a eles através da gente tentar usar da música, não trazendo as nossas experiências, mas tentando se adaptar a eles. Foi uma experiência muito, muito legal. Então, uma experiência já difícil que a gente teve relacionado a isso, também na Índia, foi numa região que a gente foi, que era um PNA totalmente, né? A PNA a gente fala é um dos povos não alcançados, né? Era uma tribo ali não alcançada, nunca tinham tido contato com pessoas de fora. Nós chegamos lá e nós ficamos mais de 2 horas tentando contato com eles. Eles se esconderam assim debaixo entre umas pedras, assim com uma tenda. Eles estavam com medo da gente. A gente com alguns instrumentos, com uma JBL, né? Uma caixinha de som. Eles não sabiam o que era aquela coisa. Então a gente foi tentando, dentro de 2 horas, buscar alguma estratégia para conquistar aquelas pessoas. A gente estava com um programa pronto. Era algumas canções ali que a gente ia fazer, um momento de interatividade, né? Quase como que uma liturgia pronta, e a gente teve que readaptar tudo aquilo para conseguir ter contato com eles. Então, eu acho muito importante a gente ter consciência dos dons, dos talentos, das ferramentas que nós temos, mas a gente não pode querer impô-las ao lugar que a gente está. A gente precisa sempre ser flexível e ter esse cuidado de entender onde a gente está e se adaptar da melhor forma, né?